Olha, você já ouviu falar, tenho certeza, regularização fundiária urbana. Nós teremos aqui um curso presencial nos dias 7 e 8 do mês de junho, das 8 às 18 horas. Esse curso será realizado no auditório do Cresce. O palestrante é o Dr. Pedro Dias, é procurador do Estado de Sergipe e já está na linha para conversar conosco. Dr. Pedro, antes de mais nada, muito obrigado por atender o nosso pedido. Um bom dia. Bom dia, na verdade, nós que agradecemos o convite realizado, viu? Bem, doutor Pedro, o que é que vem a ser regularização fundiária urbana? Significa que tem rural também, doutor? Exato. A Lei 13465, ela trata das duas modalidades. Ela trata da modalidade da regularização rural e da regularização fundiária urbana. O nosso foco é a regularização fundiária urbana. Na verdade, quando a gente começa a analisar a situação das cidades do Brasil, existe um estudo demonstrando que o Brasil hoje tem cerca de 60 milhões de imóveis, dos quais 30 milhões de imóveis estão sem título. Então, isso é um percentual muito alto no Brasil. A gente tem diversas situações de irregularidades fundiárias urbanas em todos os estados da federação. E aqui, em Alagoas, eu, por exemplo, já consegui perceber que você tem também, nas cidades do interior, muitos loteamentos irregulares, muitas ocupações praianas, né? Às vezes a gente vai para as praias, essas praias belas aqui de Alagoas, e quando vai verificar aquelas casas, às vezes mansões, na beira-mar, elas não têm título de regularização. Então, o processo de regularização fundiária precisa fazer exatamente isso. Através de um estudo que é feito, a gente tem condições de fazer uma titulação, não apenas de uma pessoa, duas pessoas ou três individuais, mas com o apoio da prefeitura, a possibilidade de se fazer a regularização de centenas e, a depender da situação, até de milhares de lotes de uma única vez. Agora, doutor Pedro, então os conhecidos terrenos de marinha, terras do Estado, dos municípios, essas terras são passíveis de regularização fundiária? Sim, são todas passíveis de regularização. Inclusive, a Lei 13465 ela veio para preencher uma lacuna no nosso ordenamento. Qual era a lacuna? A nossa Constituição Federal, ela proíbe o uso capião de bem público. Então, se você está ocupando um imóvel do Estado de Alagoas há mais de 30 anos, você não consegue uso capião. Mas essa lei veio para dar um instituto diferente. Qual é esse instituto? Legitimação fundiária. Então, todos os imóveis da União, do Estado ou do município que o pessoal esteja ocupando até 22 de dezembro de 2016, esses imóveis são passíveis de legitimação fundiária. E aí, através de um processo junto à prefeitura, é possível a obtenção desse título. Só que como, por exemplo, talvez seja uma dúvida do pessoal, olha, eu tenho uma casa em terreno de marinha, como é que eu faço para regularizar? Em primeiro lugar, a prefeitura tem que fazer uma espécie de um convênio junto com o SPU. Feito esse convênio com o SPU, ela está liberada para fazer o processo de regularização fundiária e dar título para todo mundo. E aí aqui uma coisa super importante que a gente destaca na legislação é que existem duas modalidades de regularização fundiária. Uma para a população abaixo de 5 salários mínimos de renda familiar mensal e outra para essa população acima de 5 salários mínimos. A população abaixo de 5 salários mínimos a gente chama de REURB-S, que é a REURB social. Essa REURB social, ela é 100% gratuita. Então, você não vai ter despesas de cartório, a prefeitura ela tem que fazer todo o estudo, todo o cadastro social daquela população, fazer o levantamento topográfico, tudo da região, e essa população tem o direito de receber o seu título sem gastar um centavo. Aquela população que ganha acima de 5 salários mínimos, aí elas têm alguns gastos que elas vão ter que enfrentar. Tá? Mas é um processo muito interessante de regularização. Já tem estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro que demonstram que a população pobre, né, aquela população mais vulnerável, que recebe o título de propriedade do seu lote, ela em 6 anos ela passa a ter um aumento de renda de 20% a 32%. Isso é um dado fantástico porque a regularização fundiária, como a gente menciona, ela não é apenas um processo social, não é apenas um processo de chegar lá, dar um título para a população.
Não é um processo urbanístico, fazer umas compensações urbanísticas, colocar iluminação pública e tal. É um processo de desenvolvimento econômico na área. Bem, doutor, para além de uma necessidade, os benefícios, pelo que o senhor coloca, são muitos e vão para além do simples título, né? Nós temos aí um reverberar, né, dessas ações, até mesmo do ponto de vista social, se a observação for um pouco mais detalhada. Exato. E além desses benefícios que a gente mencionou, a gente começa a verificar que, por exemplo, o problema de falta de regularização fundiária não é exclusivo do Brasil. A América Latina toda tem esse problema. Nos países africanos o problema é muito maior. Apenas para você ter uma ideia, a Etiópia, a gente falou que no Brasil 50% das propriedades não tem título. Na Etiópia são cerca de 95%, né, das propriedades sem título. E um estudo que foi muito interessante feito em Medellín, na Colômbia, ele demonstra que um processo de regularização fundiária bem feito, ele é uma das formas de você diminuir os índices de criminalidade. Porque a partir do momento em que você coloca, você dá o título de propriedade e dá as compensações urbanísticas, aquela casa que fica no meio de um loteamento irregular ou no meio de uma favela, ela passa a ser localizada. Ela é localizada o nome da rua e o número da casa. Então, a polícia, quando vai lá procurar fazer uma investigação, ela tem acesso mais facilitado às testemunhas. E isso termina contribuindo para uma redução do número de criminalidade na região, conforme foi demonstrado em Medellín, porque os crimes começam a ser resolvidos com mais facilidade. Não que vai resolver todos os crimes, mas eles começam a ser resolvidos com mais facilidade, porque um dos principais problemas dos policiais hoje é localizar a testemunha, é localizar o investigado, porque quando você vai, às vezes, numa comunidade dessa, onde é que está a testemunha que viu o assalto ou que viu o homicídio? Ela está perto, na Rua dos Desesperos, perto de uma pedra, ou seja, o policial tem dificuldade de localizar. E muitas vezes as casas não têm nem número. Ele pode até chegar na rua, mas ele não consegue identificar a casa da pessoa. Então, o processo de regularização fundiária, ele traz essa dignidade. E quando a gente fala disso, quando a gente fala do número da casa e o nome da rua, a gente também está falando de uma outra coisa, que é o desenvolvimento comercial. Hoje a gente tem um comércio eletrônico muito forte, em que, por exemplo, lá em São Paulo, na favela Paraisópolis, uma pessoa pediu uma mercadoria no Mercado Livre, o frete foi grátis, né? Mas ela teve que pegar 2 conduções para ir no Correios, porque a empresa não entregava na favela dela, porque não tinha endereço. Ou seja, ela teve que pegar 2 condições para ir e 2 para voltar. Da mesma forma que ela está adquirindo um produto, acontece isso. Para quem mora naquela comunidade e está querendo vender online, acontece a mesma coisa. Ele também vai ter essa dificuldade. Ele pode colocar sua mercadoria para vender no Mercado Livre, mas ele vai ter essa dificuldade inicial logística. E com o processo de regularização fundiária, a gente facilita isso para o empreendedor. E se a gente for falar do lado do empreendedor, né, o que é que mais tem nessas comunidades? Essas comunidades que mais tem são micro e pequenos empreendedores. É aquele dono de um salãozinho de barbearia, é um mercadinho, é uma mulher que fez que é uma manicure. Esses empregadores, os micro, segundo os dados federais, eles respondem por 70% da geração de novos empregos no Brasil. E a gente estimulando eles, dando uma nova condição jurídica aos seus imóveis, eles têm condições de captar mais recursos, né, de fazer uma pequena reforma no seu imóvel, contratar mais gente. Então, quando a gente vai ver na própria Lei 13465, ela coloca lá, um dos objetivos do processo de regularização fundiária é gerar emprego e renda. É um dos objetivos legais dela. Isso é muito interessante. Então, doutor Pedro, segurança jurídica, o acesso mais facilitado a financiamentos para a melhoria dos próprios imóveis, integração social, emprego e renda aí gerada, acesso a serviços públicos da cidade, muitos são os benefícios, né? Porque quais são os entraves, doutor, de que a regularização fundiária, pelo menos assim, aparentemente não é tão buscada? Bom, em primeiro lugar, é o desconhecimento da própria população. O primeiro entrave que a gente cita é a população, em especial a população mais vulnerável, ela não tem
acesso a essa informação. Ela não sabe que ela pode ter um título. O segundo entrave que a gente verifica, que a gente está verificando menos agora, é o desconhecimento dos prefeitos. Os prefeitos não sabem que podem olhar aquela situação ali e fazer um processo de regularização. Existia antes um entrave também cartorário, porque assim que a lei foi publicada, os cartórios ficaram meio reticentes e tal, mas depois eles observaram que aquilo ali era uma oportunidade muito boa de aumentar a quantidade de imóveis regularizados para eles. Né? E a quarta situação, né, tem a ver com o planejamento fundiário, porque às vezes o prefeito quer fazer a regularização fundiária, mas ele não tem dentro da sua equipe técnica alguém treinado para compreender o que é cada um daqueles núcleos urbanos, né, loteamento irregular, um imóvel do município que está ocupado, um imóvel do estado de Alagoas que está ocupado. Ele verifica aquela situação e acha que tem um entrave que não vai conseguir resolver por falta de um treinamento adequado. E o último entrave que eu cito, né, é a questão do financiamento, né, para a regularização fundiária da população de baixa renda. O que eu costumo dizer é que todos os anos o governo federal ele faz um edital convocando as prefeituras para apresentar seus projetos de regularização fundiária e obter os recursos federais. E boa parte dessas prefeituras não está preparada, exatamente por uma falta de treinamento da sua equipe, para apresentar esses processos de regularização fundiária, que são super importantes. Quando o governo lança, muitas vezes o pessoal tem pouco tempo para fazer o edital. E aí, quando vai verificar, já passou o tempo. Não consegue trazer o benefício. Então, com um treinamento adequado, eles têm condições de identificar os núcleos urbanos que precisam passar por uma regularização fundiária e já ficarem preparados. Existem regularizações que são baratas, né, que a gente brinca dizendo que existe dois tipos de regularização. Aquela regularização Nutella, que está tudo fácil para ser resolvido, que é aquele caso do conjunto habitacional feito pela prefeitura ou feito pelo Estado há 20 anos e só fizeram entregar a chave e não entregaram o título. Esse você resolve com cadastro social. É super simples de resolver. Por isso que eu falo que a questão do treinamento é muito importante, porque uma prefeitura ou um governo do Estado, ele pode verificar essa situação. Por exemplo, eu como sou procurador do Estado de Sergipe, a gente teve uma reunião há 15 dias com a CEOP, que é uma empresa estatal de habitação, e a gente descobriu que lá temos cerca de 25 mil imóveis para regularizar, fazer a regularização fundiária, que está super simples. Que falta só o empurrão. Falta só a gente pegar um recurso para fazer o cadastramento social daquela população e soltar a regularização fundiária. De repente, em pouco tempo, a gente pode regularizar cerca dos próprios 25 mil imóveis dessa companhia estadual, porque o deles é super fácil. E o mais difícil, qual que é? É o daquela favela, né, que foi criada, né, ou aquelas ocupações praianas de baixa renda, porque cada lote tem um tamanho diferente, você tem que fazer um cadastro social. Aquela ali é um pouco mais custosa. Mas essa que eu mencionei, e tenho certeza que o estado de Alagoas tem muita situação assim, porque os problemas fundiários do Brasil são semelhantes a todos os estados, você consegue fazer essa regularização da forma mais simples e mais barata. Bem, doutor Pedro Dias, a nossa gratidão, viu, pelas informações, que todos compareçam ao curso presencial nos dias 7 e 8 de junho, será das 8 às 18 horas, um intensivo curso no auditório do Cresce, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, sobre regularização fundiária urbana, essa nova lei 14.382 do ano que passou, o ano de 2022, que terá como palestrante o procurador do Estado de Sergipe, doutor Pedro Dias, a quem a gente agradece, viu, doutor, mais uma vez, um bom dia. Tá, joia, muito obrigado pelo espaço, se Deus quiser vamos revolucionar esse Estado também, viu? Olha, o doutor Pedro Dias, como falei, é procurador do Estado de Sergipe, você busque informações junto aos sindicatos advogados e as suas redes sociais, de modo a compreender um pouco mais sobre os detalhes do curso presencial em Maceió sobre regularização fundiária urbana.